Leitura cronológica bíblica em 6 meses, dia 36, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 44. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e o Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a nossa vida, a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. O último dia da vida de Moisés. Moisés vê do monte Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão, e morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. A bênção de Moisés. Capítulo 33. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes de sua morte. Disse, pois, o Senhor veio ao Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os seus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança para a consagração de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é, o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e se tu ajuda contra os teus inimigos, seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu povo, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência, daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos.
Ele tem a onipotência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares. E os tesouros escolhidos da areia de Gade, disse: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naftali disse: Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os seus pés para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as nuvens. Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que socorre, espada te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. A morte de Moisés, capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas entre Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-Pior. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Salmos que escreveu Moisés, Salmos 91.
Segurança em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão engrandecidamente me amou. Também eu o livrarei e pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, o livro de Josué. No livro de Josué, conta-se a história de como os israelitas invadiram a terra de Canaã e passaram a morar nela. A conquista de Canaã foi comandada por Josué, que ficou no lugar de Moisés como guia do povo de Deus. Capítulo 1 de Josué. Depois que Moisés, servo do Deus Eterno, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Preparativos para atravessar o rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Eterno, nosso Deus, lhe dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembre-se da ordem de Moisés, servo do Deus Eterno. O Eterno, o nosso Deus, dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as suas crianças, o seu gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu, a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Eterno, o nosso Deus, lhe dará e ficarão morando nela.
Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês aqui a leste do Jordão. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o seu Deus, o Eterno, seja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué capítulo 2. Josué envia espias a Jericó. Do acampamento do vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na tua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a entrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse: eu sei que o Deus Eterno deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Deus Eterno secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos muito temerosos por causa de vocês. O Deus de vocês, o Eterno, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Deus Eterno e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, as minhas irmãs, as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando Deus Eterno nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavras. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias até que eles voltem. Depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições: quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela, de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o pai, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro da casa, a culpa será nossa. E se você contar o
que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Deus Eterno nos deu toda essa terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Capítulo 3. A travessia do rio Jordão. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes carregando a arca do acordo do nosso Deus, o Eterno, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Deus Eterno fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca do acordo e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Deus Eterno disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venha cá e prestem atenção naquilo que o Eterno nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que, sem falta, expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. A arca do acordo de Deus, o Senhor de toda a terra, vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca do acordo do Eterno, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca do acordo. Quando chegaram ao Jordão e puseram seus pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali, até que todo o povo acabou de passar. As 12 pedras comemorativas, capítulo 4. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o rio Jordão, o Deus Eterno disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparam hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: passem diante da arca do acordo do Deus Eterno, o Deus de vocês, e sigam até o meio do rio Jordão.
cada um ponha no ombro uma pedra para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a se lembrar daquilo que o Deus Eterno tem feito. No futuro, quando os seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a arca do acordo atravessou o rio Jordão. Estas pedras farão que o povo de Israel se lembre sempre desses dias. Os homens fizeram o que Josué mandou. Como Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão até que foi feito tudo o que Deus Eterno, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. Quando todos já haviam passado, a arca do acordo e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha. Conforme Moisés tinha dito, mais ou menos 40.000 homens preparados para a guerra marcharam diante do Deus Eterno, indo para o lado da planície de Jericó. Naquele dia, o Eterno fez que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem, e durante a vida de Josué, eles o respeitaram, assim como haviam respeitado a Moisés. E o Deus Eterno disse a Josué: mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a arca do acordo. Josué fez isso, e depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué fez um monumento com as 12 pedras que havia tirado do Jordão e disse ao povo de Israel: quando, no futuro, os filhos perguntarem aos pais o que essas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. O Eterno, o Deus de vocês, secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Eterno, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Capítulo 5 de Josué. Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Deus Eterno havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. A circuncisão de Gilgal. O Deus Eterno disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito como nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido, porque haviam desobedecido ao Deus Eterno. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que eles haviam jurado dar aos seus antepassados, mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Essa foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados, e o Deus Eterno disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa.
Na noite do dia 14 do primeiro mês, no dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. O comandante do exército de Deus, Josué, estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército do Deus Eterno. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou. E disse: Estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército de Deus Eterno respondeu: Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu.